José Bonifácio de Andrada. José Bonifácio de Andrada e Silva, Santos, 13 de junho de 1763, Niterói, 6 de abril de 1838, foi um naturalista, estadista e poeta brasileiro. É conhecido pelo epíteto de patriarca da independência por ter sido uma pessoa decisiva para a independência do Brasil. Pode-se resumir brevemente sua atuação, dizendo que foi ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros de janeiro de 1822 a julho de 1823. De início, colocou-se em apoio à regência de Pedro de Alcântara. Proclamada a independência, organizou a ação militar contra os focos de resistência à separação de Portugal, e comandou uma política centralizadora. Durante os debates da Assembleia Constituinte, deu-se o rompimento dele e de seus irmãos Martim Francisco Ribeiro de Andrada e Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva com o imperador. Em 16 de julho de 1823, Pedro I demitiu o ministério e José Bonifácio passou à oposição. Após o fechamento da Constituinte, em 11 de novembro de 1823, José Bonifácio foi banido e se exilou na França por 6 anos. De volta ao Brasil, e reconciliado com o imperador, assumiu a tutoria de seu filho quando Pedro I abdicou, em 1831. Permaneceu como tutor do futuro imperador até 1833, quando foi demitido pelo governo da regência. Os primeiros anos. Origem familiar. Membro de família da aristocracia portuguesa, José Bonifácio nasceu nos fins do século XVIII, em Santos, no litoral da então capitania de São Paulo. O pai, Bonifácio José Ribeiro de Andrada, casado com sua prima Maria Bárbara da Silva, era a segunda fortuna da cidade, possuidor de bens no valor de $8.000. José Ribeiro de Andrada, o avô, casado com Ana da Silva Borges, pertencia à antiga família portuguesa do Minho e de Trás-os-Montes, parente dos condes de Amarres e marqueses de Montebello, ramo dos Bobadelas Freires de Andrada. Bonifácio José, que morreria em 1789, era considerado ágil, desembaraçado e inteligente. Arredondou sua fortuna como mercante e ocupou diversos cargos e ofícios. Tinha 2 irmãos formados em Coimbra, e um terceiro irmão era padre. Sua mãe, de Maria Bárbara da Silva, teve 10 filhos, 4 mulheres e 6 homens. Seu pai foi seu primeiro mestre, mas em Santos não era possível ir além do ensino primário. Mudou-se para São Paulo em 1777. Estudos. Em São Paulo, frequentou aulas de gramática, retórica e filosofia, nos cursos abertos por Dom Frei Manuel da Ressurreição, dono também de boa biblioteca. Era um ensino preparatório para o ingresso na universidade em Coimbra, para onde iam os brasileiros com alguns recursos. Tinha 16 anos quando, com seus irmãos Antônio Carlos e Martim Francisco, José Bonifácio requereu habilitação de gênero, passo indispensável à carreira eclesiástica. Não havia universidades no Brasil nem qualquer prelo. Em 1783, partiu do Rio de Janeiro para Portugal, matriculando-se em outubro na Universidade de Coimbra e iniciando a 30 de outubro seu curso de estudos jurídicos, acrescidos um ano mais tarde, 11 e 12 de outubro de 1784, dos de Matemática e Filosofia Natural. Além dos cursos, leu muito. Já poetava, e em uma ode sua surgem os nomes de Leibniz, Newton e Descartes. Leu sobretudo Rousseau e Voltaire, mas leu também Montesquieu, Locke, Pope, Virgílio, Horácio e Camões, e se indignou contra o monstro horrendo do despotismo. Seus versos apelavam para as promessas da independência recém-proclamada dos Estados Unidos. Ainda estudante, cuidou de 2 questões por cuja solução Ivão se empenharia mais tarde: a civilização dos índios, a abolição do tráfico negreiro e da escravidão dos negros. Carreira. Cedo demonstrou vocação para as pesquisas científicas. A exploração de Minas conhecia um auge considerável com o crescimento das necessidades ligadas à Revolução Industrial.
José Bonifácio concluiu, em 16 de junho de 1787, seu curso de Filosofia Natural e, a 5 de julho de 1788, o de Leis. Recebeu em Portugal apoio do Duque de Lafões, de João de Bragança, que em 1780 fundará a Academia das Ciências de Lisboa e, a 8 de julho de 1789 fez, perante o desembargo do Paço, a leitura que o habilitava a exercer os lugares da magistratura. 5 meses antes, em 4 de março, fora admitido como sócio livre da Academia, o que lhe abrira os caminhos de uma carreira de cientista. Por temperamento, interessava-se por estudos de que resultassem alguma utilidade, colocando a ciência a serviço do aperfeiçoamento humano. Tinha por divisa: nisi utile est quod facimus, stulta est gloria. Sua primeira memória apresentada à Academia foi memória sobre a pesca das baleias e extração de seu azeite, com algumas reflexões a respeito das nossas pescarias. O processo da independência do Brasil. Era difícil perceber o rumo no ano de 1821. A Revolução Portuguesa apresentava fachada liberal e expunha como objetivo o estabelecimento de um regime constitucional. Os brasileiros queriam também liberdade e constituição. Por isso, até se desmascararem os móveis verdadeiros da Revolução Portuguesa, houve confusão no Brasil, e aceitaram o mandato de deputado a Lisboa e indivíduos de cunho nativista, antes implicados em revoluções contra a metrópole. Descobriu-se, mais tarde, que a Revolução Portuguesa imporia, caso vitoriosa, a supremacia econômica e política da antiga metrópole. Mas, enquanto isso, iam se formando em todas as províncias juntas governativas provisórias. Em São Paulo, em 12 de março de 1821, o governador e capitão-general João Carlos Augusto de Hohenhausen-Gravenburg anunciou o regime constitucional. Para dar os primeiros passos, José Bonifácio aceitou o convite para presidir a eleição dos membros, e propôs que fosse por aclamação. Indicou Hohenhausen como presidente do governo provisório, recebeu a aclamação de seu próprio nome como vice-presidente e, como um dos secretários, eram 3, do interior e fazenda, da guerra e da marinha, foi indicado seu irmão Martim Francisco. Em 23 de junho de 1821, José Bonifácio iniciava seu papel político no Brasil. Enquanto as demais juntas governativas se deixavam atrair por Lisboa e viam o Rio de Janeiro com desconfiança, a Junta de São Paulo foi a primeira a reconhecer a autoridade do príncipe regente D. Pedro de Alcântara. Em carta de 17 de julho de 1821 ao pai, o príncipe menciona José Bonifácio como o homem a quem se deve a tranquilidade atual da província de São Paulo. Foram eleitos 6 deputados paulistas à Constituinte em Lisboa, entre eles Antônio Carlos, recém-saído da prisão e que se revelaria grande orador em Lisboa. O padre Diogo Antônio Feijó, mais tarde regente. Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, depois senador e regente em 1831. Os 6 deputados receberam do governo instruções na forma de um documento coletivo, intitulado Lembranças e Apontamentos, programa completo em que as necessidades primordiais do Brasil eram postas em foco. No documento estavam as principais ideias de José Bonifácio. A parte mais desenvolvida dizia respeito ao Brasil, em 12 itens. Estabelecimento de um governo geral executivo, a cuja autoridade ficassem sujeitos os governos provinciais, definidos os limites da subordinação. A instrução pública, aumentando o número de escolas e criando pelo menos uma universidade. O desenvolvimento do povoamento do interior. A catequese e civilização dos índios, ou seja, sua integração. A emancipação gradual dos escravos e a proibição do tráfico. A alteração da estrutura fundiária, com a reintegração ao domínio do poder público das terras improdutivas. José Bonifácio era contrário tanto à escravidão quanto ao latifúndio e, nesse ponto, chocou-se com os poderosos interesses dos grandes proprietários e dos traficantes.
Outra sugestão foi a fundação de uma cidade central no interior do Brasil, como efetivamente foi depois realizado no século XX com Brasília, para assento do governo nacional. Sugeria ainda uma nova legislação sobre o regime de terras, pois as chamadas sesmarias, verdadeiros latifúndios, eram uma forma de exploração antieconômica e antissocial. E os deputados foram advertidos para incentivar um novo surto de mineração. Contudo, nada do que continha o documento seria aproveitado no trabalho das cortes portuguesas. Dos 70 deputados brasileiros, apenas 50 chegaram a exercer o mandato. O programa paulista era contrário ao que pretendiam as cortes e, percebendo que o governo do príncipe regente no Rio seria um melhor instrumento de que poderiam servir-se os patriotas brasileiros, resolveram anulá-lo. Em fins de maio de 1821, chegaram de Lisboa as bases da Constituição, ali promulgada 10 de março. A tropa portuguesa, que aderira à Revolução do Porto e se tornara perturbadora da ordem, fez, a 5 de junho, um pronunciamento, e obrigou Dom Pedro, a princípio relutante, a jurar as bases. O impulso definitivo para a emancipação brasileira foi dado pela obstinada política recolonizadora das cortes. As medidas tomadas em Lisboa tinham o mesmo objetivo: desunir e desarticular o Brasil, fazê-lo novamente colônia. E o maior perigo, percebido por José Bonifácio, era o sacrifício da unidade brasileira. A junta governativa da Bahia, por exemplo, com predominância de interesses comerciais portugueses e forte presença de tropa lusa, recusava a obediência ao príncipe regente e se subordinava a Lisboa e às cortes. Em Pernambuco se esperava algo mais radical, a adoção de um governo republicano. A dispersão geográfica se somava ao desentendimento político. Desde outubro de 1821, os patriotas do Rio de Janeiro queriam proclamar a independência do Brasil, com o príncipe Dom Pedro feito imperador. E este os advertiu do delírio que os empolgava e declarou-se pronto a morrer por 3 divinais coisas: a religião, o rei, a Constituição. Em 9 de dezembro de 1821, porém, chegaram ao Rio os textos dos últimos atos das cortes que criavam governos provinciais anárquicos e independentes, mas sujeitos a Portugal, determinando o regresso quanto antes de Dom Pedro para uma viagem, incógnito, aos reinos de Espanha, França e Inglaterra. Nada mais poderia manter a ilusão da continuidade do sistema de Reino Unido. As cortes pretendiam anular a obra de D. João V., fazendo de cada província brasileira uma província de Portugal. O príncipe regente chegou a rascunhar um manifesto de despedida aos brasileiros. Mas já estava em curso uma ativa campanha do Clube da Resistência na casa de José Joaquim da Rocha, e o príncipe foi mudando de atitude. Nas províncias, especialmente São Paulo e Minas Gerais, os atos recolonizadores produziam reação idêntica do Rio. Começaram a receber assinaturas para uma representação em que se pedia ao príncipe ficar no Brasil. Para José Bonifácio, chegara a hora das grandes decisões e de uma ação enérgica para que o Brasil não se esfacelasse. A carta do governo de São Paulo ao príncipe regente, datada de 24 de dezembro de 1821, é de sua autoria. Sobre a carta, disse Octávio Tarquínio de Souza: se o tom é de violência, justificavam na sua indignação e sua revolta, e era necessária para que Dom Pedro sentisse claramente a disposição em que estavam os brasileiros de não mais se deixar dominar por Portugal. Seu pedido ao príncipe era quase uma ameaça. É impossível que os habitantes do Brasil que forem honrados e se prezarem de ser homens, e mormente os paulistas, possam jamais consentir em tais absurdos e despotismos. Veia Real deve ficar no Brasil, quaisquer que sejam os projetos das cortes constituintes, não só para nosso bem geral, mas até para a independência e prosperidade futura do mesmo Portugal.
Se via real estiver, o que não é crível, pelo deslumbrado e indecoroso decreto de 19 de setembro, além de perder para o mundo a dignidade de homem e de príncipe, tornando-se escravo de um pequeno número de desorganizadores, terá também que responder, perante o céu, do rio de sangue que de certo vai correr pelo Brasil. A carta chegou às mãos do príncipe no Rio a 1º de janeiro de 1822. Foi divulgada imediatamente por D. Pedro, e mandada imprimir na Gazeta do Rio, em 8 de janeiro. Em carta ao pai, de 2 de janeiro de 1822, D. Pedro escreveu: farei todas as diligências por bem para haver sossego, e para ver se posso cumprir os decretos 124 e 125, o que me parece impossível, porque a opinião é toda contra, em toda a parte. A Guerra da Independência do Brasil. Em fins de julho chegaram ao Rio notícia de que as insensatas cortes de Lisboa enviavam numerosa tropa para dominar o país. José Bonifácio já se entendia melhor com Ledo e com os membros mais destacados do Grande Oriente, sobretudo com o general Luiz Pereira da Nóbrega de Souza Coutinho, nomeado ministro da Guerra desde 27 de junho de 1822. Tomou medidas da maior gravidade, como a de declarar inimigas as tropas que Portugal mandasse para o Brasil, por meio do decreto de 1º de agosto, em que D. Pedro se dava como regente do vasto império do Brasil pelo consentimento e espontaneidade dos povos e, a bem dizer, declarava guerra a Portugal. O decreto e o manifesto que o acompanhava eram já sinal da decisão tomada. A ruptura completa. Mas eram atos dirigidos ao povo brasileiro. José Bonifácio, como ministro dos Estrangeiros, preparou o arrazoado em que se baseava o príncipe para ser levado aos demais povos. Foi ele o autor do documento de 6 de agosto de 1822. Extenso, e moderado, de linguagem por vezes inconveniente, onde expunha o legítimo ressentimento por 3 séculos de dominação, e avisava ao mundo que os brasileiros não mais admitiriam a volta ao regime anterior. Na cópia enviada a 14 de agosto de 1822 ao corpo diplomático acreditado no Rio, José Bonifácio explicou a posição do Brasil. Tendo o Brasil, que se considera tão livre quanto o Reino de Portugal, sacudido o jugo da sujeição e da inferioridade com que o reino irmão pretendia escravizar, e passando a proclamar solenemente a sua independência e a exigir uma Assembleia Legislativa dentro do seu próprio território, com as mesmas atribuições que a de Lisboa desde 12 de agosto estavam nomeando Felisberto Caldeira Brant Pontes, o futuro Marquês de Barbacena, encarregado de negócios junto ao governo britânico, Manuel Rodrigues Gameiro Pessoa para Paris, e Luiz Moutinho para Washington. Em suas instruções, redigidas por José Bonifácio, o item principal era a independência do Brasil, a Declaração de Independência. O príncipe regente, a 14 de agosto de 1822 partiu para São Paulo, cujo governo reacionário parecia querer desacatar José Bonifácio. Tivera antes sucesso em sua missão a Minas, pretendia repetir o êxito em São Paulo. Foi bem recebido, com a autoridade que suas estroinices e desmandos só mais tarde diminuiriam, pôs ordem no governo provincial. Em sua ausência ficara como regente sua mulher, a princesa de Leopoldina de Habsburgo, colaboradora da obra de José Bonifácio. Tinha poderes para, em Conselho de Ministros, tomar com o mesmo as medidas necessárias ao bem e à salvação do Estado. No fim de agosto chegaram ao Rio 3 navios de Lisboa, com notícias de que as cortes tinham decidido reduzir o príncipe a simples delegado temporário, e apenas nas províncias onde exerce autoridade, com ministros vindos de Lisboa. Haviam anulado a convocação do Conselho de Procuradores e mandariam processar todos quantos tivessem procedido contra sua política. O visado era José Bonifácio, tido como o maior responsável pelos acontecimentos. Este recebeu, ao mesmo tempo, carta de seu irmão Antônio Carlos, que estava em Lisboa. E escreveu a D. Pedro: o dado está lançado e de Portugal não temos a esperar senão escravidão e horrores.
Venha vá quanto antes e decida-se, porque irresoluções e medidas da água morna, à vista desse contrário que não nos poupa, para nada serve em um momento perdido é uma desgraça. Com sua carta seguiram cartas de Leopoldina, incitando o marido ao gesto, uma de Antônio Carlos, outra do inglês Neville Chamberlain. O emissário, Paulo Emílio Bregaro, encontrou de Pedro que voltava de Santos, leu os papéis, demonstrou sua grande indignação, e, ao encontrar a guarda de honra que o esperava nas margens do riacho Ipiranga, comunicou que as cortes queriam massacrar o Brasil. Eram 4:30 da tarde de 7 de setembro de 1822, e o príncipe, num verdadeiro brado, exclamou: "É tempo! Independência ou morte! Estamos separados de Portugal." O fim. José Bonifácio abandonou a vida política e passou o restante de seus dias em reclusão, em sua casa na ilha de Paquetá, dentro da Baía de Guanabara. Morreu ali perto, em Niterói, aos 75 anos. Seu cadáver, embalsamado, foi levado 3 dias depois para o Rio de Janeiro, depositado na Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, onde ficou exposto até o dia 25 de abril. Nessa data, sua filha de Gabriela Frederica Ribeiro de Andrada o levou para Santos, sepultando na capela mor da Igreja Nossa Senhora do Carmo, segundo disposição testamentária. Deixou poucos bens. Fora e continuava a ser homem pobre, mas sua biblioteca contava com 6.000 volumes. Atualmente, os seus restos mortais jazem ao lado dos despojos de seus ilustres irmãos, Antônio Carlos, Martim Francisco e o padre Patrício Manuel, num monumento situado em Santos, na Praça Barão do Rio Branco 16, denominado Panteão dos Andradas, inaugurado no dia 7 de setembro de 1923.